cobiçar a mulher do amiguinho, e por aí vai. Isso é Torá. Entendeu? Então, e nós mesmos temos outra missão a mais. Né? Nós estamos agora vivendo o Hanukkah. A missão que o povo judeu tem hoje é de restaurar sua própria santidade, sua própria Kedushá. Movimentos pseudo-judaicos surgem o tempo todo, e eu quero terminar com isso. Movimentos pseudo-judaicos surgem o tempo todo, e isso traz um frenesi. Movimentos messiânicos. Movimentos messiânicos trinitários. Movimentos messiânicos não trinitários. Movimentos messiânicos monoteístas. Movimentos messiânicos que creem em Jesus como tzadik. Movimentos messiânicos. E aí acredita-se que isso é um problema. Eu vou dizer para você qual vai ser o problema. Cedo ou tarde, uma grande parte desses movimentos vão desistir de Jesus. Como o rio corre para o mar. Outros vão aparecer e outros vão abandonar Jesus. Você sabe qual é o maior problema? O que a gente vai fazer com esses grupos? Pois é. Porque não basta largar Jesus. Não é verdade? No que se refere à política judaica, vai para além do que você acredita. E aí esses grupos esbarrarão, como nós também esbarramos como comunidades emergentes, esbarrarão na parede do reconhecimento. E aí vai se mostrar o que é e o que não é. Por que mesmo era o problema? Será que o problema era o messianismo? Ou será que o problema é a gente não tem o que fazer com esse povo todo que está despertando para o judaísmo? E a pergunta é, o que a gente vai fazer com essas conversões que surgem a todo momento por aí, gente fazendo Brit Milá, gente se permitindo fazer Brit Milá, e não tá nem aí com Beit Din, não tá nem aí com nada, e vai, não tem sinagoga para rezar, então vamos montar a nossa, e aí monta a sinagoga. Não tem Sefer Torá, a gente compra um Sefer Torá, e a gente reza. E agora não tem mais Jesus, é só judaísmo mesmo. E o que a gente vai fazer com esse povo todo? Eu falo a gente, né? É como se eu representasse o judaísmo organizado, né? Não, eu também sou uma comunidade emergente, que nós somos. Mas o que nós, enquanto povo judeu, vamos fazer com essa leva de gente? Esses que estão chegando agora. Esses que tomarão por sobrenome o nome de Israel, que escreverão na sua mão, eu sou do Senhor. O que a gente vai fazer com esse povo? Vai chegar um momento que as coisas vão acontecer de forma natural. E que a única prova que teremos de nossa autenticidade judaica será uma fé geracional. Nossa capacidade de passar para frente aquilo que a gente crê. Então, o messianismo é um caminho que a alma judaica encontra para sair do cristianismo. É uma ponte, né? Uma ponte. Dizer que o judaísmo messiânico está errado, bom, é dizer o óbvio. Ele está errado. Jesus não é o Messias. Certo. Judaicamente ele está errado. Mas, se ele existe, é porque tem um propósito. E se ele não existisse? O que aconteceria com essas pessoas que dentro do cristianismo despertassem para o judaísmo? Não adianta dizer que era só bater na sinagoga, porque isso não é verdade. Não é verdade. Porque há 28 anos atrás, eu estava nessa jornada. Meu despertar pelo judaísmo antecede o messianismo no Brasil. O meu despertar para o judaísmo ocorre ali em meados da década de 90. Entre 95 e 96 para 97. Nessa época não existia movimento messiânico.
aqui na minha cidade, e nem na onde eu nasci, nem aqui em Curitiba. E eu ainda não havia ouvido falar que houvesse movimentos assim no Brasil. Naquela época, não existia Google. Eu não tinha internet. Era outra época. Era outra época. Era a era analógica. Então, a gente comprava fitas cassete com músicas judaicas em livrarias evangélicas. Gravadas por quem? Não sei. Músicas instrumentais. Bom, e eu colecionava aquilo. Também não tinha dinheiro para fazer isso. E eu só fui tomar contato com o judaísmo messiânico em 2000. 4 anos inteiros se passaram sem poder entrar numa sinagoga, sem poder conversar sobre conversão e tudo isso. Então, o judaísmo messiânico surge de uma demanda. Ele é fruto de uma demanda. E a demanda é: a alma judaica despertou. Preciso ir para algum lugar. O que eu faço agora? Quando eu fiquei sabendo que tinha uma comunidade messiânica em Curitiba, eu falei, é lá. É claro que eu não encontrei o que eu procurava lá. Mas eu encontrei alguma coisa. Eu encontrei canções em hebraico, eu encontrei um serviço de Torá. E como alguém me disse esses dias, por que eu saí de lá? Porque se você está num lugar onde você é o que mais sabe, tá na hora de sair. Não é? E foi o que aconteceu. De lá, fui para outros movimentos, ajudamos naquela época, saímos desse movimento. Saí, continuei messiânico. Hoje eu não sou mais, graças a Deus. Baruch Hashem. Mas eu também não vou desmerecer a jornada espiritual dessas pessoas. Elas precisam dessa jornada e nós precisamos estar aqui do outro lado da ponte para dizer: você chegou, amigo, agora vamos junto. A gente também está numa jornada. Você está saindo de uma jornada e entrando em outra jornada. Agora é a jornada do reconhecimento. Agora é a jornada do acolhimento. Agora é a jornada da aliar. Agora é a jornada de poder mandar meu filho para Israel. É outra jornada. Agora é a jornada do conhecimento judaico. Agora que você não tem mais essa trava. Essa âncora que te puxa para baixo. Que te puxa. Agora vão aprender hebraico. Agora vão aprender. Vamos estudar os rabinos como se deve. Vamos ler a Torá como se deve. Porque, na verdade, todo esse processo de conversão que tem tido hoje, através de rabinos de Israel e do Brasil, que tem se movimentado nessa direção, na grande maioria deles, todo o aprendizado de Torá que essas pessoas tiveram antecedeu a chegada deles nesse processo de conversão. Vamos falar a verdade, né? Eu também, meu despertar pro judaísmo foi em 2002. Eu também tenho um passado cristão, passei pelo messianismo. Mas como é que um rapaz de 16 anos... Mesma idade que eu, 16 anos. Sem uma comprovação, sem um nome, vai entrar numa sinagoga? É muito difícil. Eu vim de São Paulo, com 16 anos, eu comprei o kippá. Perguntaram pra mim, pra que kippá? Falei, não sei. A minha alma tá pedindo e eu vou usar. Comprei um kippá. Tive um contato com uma sinagoga messiânica em São Paulo, que hoje já nem existe mais. Depois me mudei para Curitiba. E durante toda a minha estadia, antes de vir para cá, para a sinagoga aqui, eu procurava as sinagogas em Curitiba e, incrivelmente, só aparecia Rabad. Rabad. Falei, cara, não vão deixar eu entrar. Até porque eu tinha essa âncora também que me segurava. E aí eu fui para um local, um movimento messiânico, aonde que em determinado momento eu vi que já não me cabia também. Porque eu fiquei praticamente 1 ano. Eu fiz teologia, mas a minha teologia que eu aprendi lá não serve para nada. Porque eu sento na mesa aqui e aprendo mais do que eu aprendi no que eu fiz em teologia. E 1 ano lá eu estava sabendo mais que os líderes lá. Porque isso é o efeito judaico na vida de alguém.
O judaísmo, em um ano, te proporciona mais conhecimento do que você conseguiu ter ao longo de toda uma vida Exatamente. Religiosa. E aí entra uma questão que é importante. Eu fiquei esse um ano lá, eu percebi que eu acabei me tornando praticamente um adversário, onde não era o que eu queria somar, não dividir. Uhum. E aí eu falei, realmente chegou meu tempo. E aí, através de um amigo nosso, falou, cara, eu preciso te apresentar um cara. Uhum. O baixinho. Eu falei, cara, quem é esse baixinho? Porque às vezes você tá na mesa, assim, ele soltava umas pérolas, você falei, meu, eu te conheço. Isso não é de você, não. Uhum. Um dia você vai conhecer. E aí, Uhum. foi o dia que eu te conheci. Uhum. E aí, eu te conheci pra uma terapia, né? Uhum. E aí, naquele dia, eu falei assim, Ravi, vocês fazem o cabalate, fazem, eu venho. Daquele dia pra cá, nunca mais eu saí. Uhum. Já tem quase 2 anos isso. Né? Quase 2 anos. E aí eu comecei a ter acesso a conhecimento, a informação, coisas que eu só ouvia falar e coisas que eu nunca nem ouvi falar. E até hoje eu aprendo, e aprendo demais. Mas eu lembro que um dia a gente estava na biblioteca, eu falei assim, Ravi, no dia que eu souber mais que você, eu não sirvo para estar aqui. Uhum. E é verdade. E é verdade. E aí eu lembrei... No dia que você souber mais do que eu, pra você não sair, a gente envia você pra algum lugar pra abrir uma sinagoga. Pronto, aí que beleza. Tá pra mais não fácil. perder, né? Não, porque assim, e o judaísmo que eu tenho aprendido, que eu tenho ensinado pros meus filhos, é muito diferente de tudo aquilo que eu ouvi falar. Muito, muito, muito diferente, muito diferente. E aí, conversando com um amigo nosso aqui da sinagoga, a gente, um dia num Shabat, eu falei assim, rapaz, o baixinho é complicado, hein? Ele é. Quando a gente acha que não tem mais nada, me saca um coelho da cartola. Sabe como eu me sinto no judaísmo? Eu me sinto uma criança brincando com o brinquedo que mais gosta. É. Eu não me sinto, é natural para mim amanhecer estudando e dormir estudando. E às vezes a gente faz até demais isso, deixa de viver experiências de vida e até familiares, por vezes, isso é errado. Porque a religião, a religiosidade, a espiritualidade, o estudo, sempre foi uma predileção para mim. Então eu não consigo nem me sentir melhor do que alguém por causa disso. É como se dissesse que um passarinho é melhor do que outros animais porque ele sabe voar. Uhum. É natural para ele. E para mim é natural. Poder ajudar pessoas na caminhada delas continua sendo minha missão de vida. É. Então eu agradeço você porque você está aqui, porque é você que torna possível e frutífera a minha existência. E a sinagoga Etz Haim, ela é uma continuidade disso, dessa experiência. A sinagoga Etz Haim, ela é uma sinagoga que busca dar guarida e acolhimento para as almas judaicas que estão por aí. Perdidas aí fora. Perdidas aí fora. A gente acredita que a alma judaica do Sinai está no mundo e ela precisa ser acolhida. Se você acha que isso pode ser feito através de nós, entre em contato conosco e saiba mais. Exatamente. Né? Como agendar uma visita e tornar-se até membro da nossa sinagoga e, quem sabe, somar com a gente nessa jornada. Lembrando também, Ravi, se a pessoa estiver numa cidade, tiver um minyan, isso. avise. Quem sabe nós estamos agora nos organizando para criar 2 comunidades no Nordeste, que já estão em contato conosco, já estamos organizando esse círculo de estudos judaicos no Nordeste, 2 comunidades em 2 capitais diferentes. Estamos já nos organizando para as comunidades no Sudeste. Então, se você é da região de São Paulo, se você é da região do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, dos estados do Nordeste, Goiás, outros estados do Sul, de modo geral, e você deseja
iniciar um ciclo de estudos da Sinagoga Eitz Chaim na sua cidade, entre em contato com a gente, Exatamente. para que a gente possa orientar você de como isso deve ser feito. Primeiramente, é preciso tornar-se membro da sinagoga, né, um associado da Sinagoga Eitz Chaim, para que então a gente possa devolver essa energia de troca, esse cuidado e esse acolhimento. Bom, de minha parte era isso que tínhamos para hoje. Deixa eu só concluir minha fala. Por favor. Eu cheguei aqui messiânico. E eu achava que os meus fundamentos, que os meus argumentos eram sustentáveis e eram fortes. Uhum. Não durou 5 conversas. Uhum. Não durou 5 conversas. Ah, sim. Porque não me foi imposto e nem me obrigado Uhum. a descrer desse personagem para estar aqui. Uhum. Não. Pelo contrário. Né? Vem aqui. Vem aqui. Vamos conversar. Me mostra os teus argumentos e vamos refutar isso. E hoje, depois de 2 anos, eu tenho a plena convicção que eu não preciso de nenhum outro personagem. Porque Hashem Maspik, Hashem é suficiente. ele é suficiente. E me foi biblicamente mostrado, e eu não sou nem um pouco ignorante, eu consegui enxergar e ter essa leitura de que realmente ele não é Mashiach Ben Yosef e muito menos Ben Davi. Ben Davi, não é. Não Isso. é. E assim, e ninguém é. Né? E se é que esse personagem é literal, ele virá ainda e todos saberemos, porque ele concluirá aquilo que veio fazer. Exato. E não será tirado da terra dos viventes, como o Mashiach sofredor de Isaías 53. Não, ele concluirá a sua obra, né? Como é crido pelos nossos rabinos, que é quem de fato detém a tradição. A tradição judaica pertence aos rabinos, e como eu sempre digo, já digo isso há muitos anos, muito antes de estar aqui, eu dizia, e já continuo dizendo, existem 2 maneiras de entender a Bíblia. A maneira judaica e a maneira errada. É verdade. Tá certo? É, A maneira judaica é a maneira errada. Porque o povo judeu que escreveu a Bíblia, só ele tem a jurisdição necessária para poder interpretá-la.